Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, testando com vocês hoje Fiat Argo Tracking 2023, é a versão top de linha do modelo, que chega em torno de R$94 mil, preço já atualizado conforme os incentivos do governo. Esse carro vem com uma pegada aventureira, já fiz o vídeo completo de avaliação, vou deixar o card aqui em cima para você conferir as características e também o visual externo que agrada bastante. Bom, vamos começar aqui o nosso test drive comentando sobre motorização. É o motor 1.3 aspirado Firefly Flex e sinceramente me surpreendeu, pessoal. Eu imaginava que esse carro não desenvolvesse tanto, mas quebrei a cara. São números até que razoáveis, 107 cavalos no etanol, cerca de 98 na gasolina. E olha, vou falar para vocês, gostei do desempenho. Para a cidade, para uma subida de serra, até mesmo aqui ó, no nosso exemplo, nesse nosso circuito aqui de test drive, ele manda bem, galera. Eu achei bem interessante esse conjunto, principalmente também aliado a esse câmbio CVT. Um ponto positivo, foi um casamento bem acertado da Fiat, podemos dizer. Esse câmbio proporciona muito, mas muito conforto. As trocas de marchas são feitas de uma forma rápida também. É um câmbio já consagrado aí no mercado, né? Um CVT do tipo Aisin, que simula 7 velocidades e também ajuda no consumo de combustível. Uma coisa que eu reparei aqui no Argo, essas trocas de marchas são feitas sempre quando o RPM chega aqui entre 2.000 e 2.500 no máximo, né? Então proporciona um conforto também, principalmente essa parte do consumo. Ele está fazendo aqui no momento 11 km por litro. Lembrando que eu estou sempre com o ar-condicionado ligado e a gente está aqui num percurso de subida de serra dentro da cidade. Acho que eu posso avançar esse sinal aqui, né? Tá tranquilo hoje, domingo. Então, galera, um ponto bacana aqui também no Argo, tá? Esse câmbio traz a possibilidade de você fazer as trocas sequenciais, né? Colocando aqui para cima ou para baixo. Agora, uma coisa que eu senti falta foram as aletas aqui atrás no volante. Infelizmente, o Argo não traz este item, ia proporcionar mais conforto ainda. Então toda essa parte de conjunto motriz, esse motor 1.3 aliado a esse câmbio, proporciona muito, mas muito conforto ao rodar aqui no Argo. Sinceramente, galera, eu não esperava tanto desse modelo, mas com o câmbio CVT, olha, eu me surpreendi muito positivamente. A gente está aqui agora num trechinho de descida, mas daqui a pouco eu vou subir de novo e eu vou dar umas aceleradas para vocês verem o desempenho. Você imagina, poxa, é um motor aspirado, então demora um pouquinho para desenvolver. Sim, quando a gente compara com o motor turbo. Mas, como eu disse, com esse conjunto, esse carro aqui ficou bem espertinho. E só um adendo aqui na questão do consumo, esse carro está abastecido com gasolina e eu vou deixar os números certinhos da medição do Inmetro aqui na descrição, mas você consegue fazer números muito mais interessantes do que esse aqui, como eu estou fazendo no momento. 11 km por litro, eu percorri cerca de 162 km e no trajeto B ele está mostrando uma média de 10,2 km por litro. Eu vou deixar uma foto aqui de um consumo que eu consegui fazer melhor do que esse aqui no momento. E uma coisa legal do Argo é esse botãozinho aqui do modo Sport. Assim que você aciona ele, já acusa no painel o modo Sport ativado e fica uma bandeirinha quadriculada lá atrás da posição do câmbio. Esse modo Sport deixa ele um pouquinho mais esperto. Lógico que não é aquela diferença absurda como a gente encontra no Pulse Abarth, por exemplo, até porque não é a proposta deste hatch aventureiro, mas eu percebi aqui que ele fica realmente mais espertinho e o giro fica mais permissivo, e quando você pisa, ó, ele responde também de forma mais rápida, galera, principalmente aqui, ó, nesse trajeto de subida. Olha isso, pessoal, desenvolve bem realmente para um motor 1.3 aspirado. Na estrada também ele manda bem, porém se fosse motorização turbo seria, lógico, mais interessante.
Uma coisa que eu reparei também, quando você aciona esse modo Sport, aí o consumo já fica um pouquinho mais prejudicado. Assim como também se você dirigir no modo normal, se você ficar acelerando de forma mais bruta, né, com certeza o consumo também não vai ser um dos melhores. Comentando um pouquinho agora sobre direção, esse carro vem com direção elétrica extremamente leve. Meus amigos, é uma característica de praticamente todo carro da Fiat. É muito, mas muito leve mesmo. Proporciona demais conforto se você é uma pessoa que tem dificuldade, né? Tem falta de força aqui nos braços para você poder fazer um movimento de curva, de manobrar. Esse carro é um ponto positivo nesse aspecto. Não só o Argo, como eu disse, em todos os outros modelos praticamente da Fiat. Apesar de ela ser bem leve, quando você vai aumentando a velocidade, ela vai ficando um pouquinho mais rígida, né? Te proporcionando também uma segurança ao rodar. Outra coisa que eu quero destacar com vocês aqui no Argo Tracking, sem dúvida, é a suspensão, que também foi um ponto que me surpreendeu demais. Por quê? Esse carro traz essa pegada aventureira, né? De acordo com a marca. E a Fiat fez algumas alterações aqui para deixar ele realmente com esse estilo off-road. Temos aqui uma suspensão elevada, cerca de 21 centímetros a mais do que as versões normais do Argo, e também no visual a gente percebe isso de cara. E além disso, esse hatch recebeu pneus de uso misto. Galera, esse pneu deu uma diferença impressionante aqui no rodar do Argo. Eu observei que esse carro absorve demais todas as imperfeições das nossas estradas, também proporcionando muito conforto. Essa parte de conforto em geral, esse carro está muito interessante por causa do câmbio CVT aliado a esse motor 1.3 e principalmente nesse quesito suspensão. Ele passa mole aqui, ó, nesses buracos das nossas estradas e pistas aqui no Rio de Janeiro. É um ponto a se destacar e um diferencial que você tem que levar em consideração. E como eu disse, esse carro traz essa pegada aventureira também por causa dos ângulos de entrada e de saída, cerca de 21 graus lá na frente, se não me falha a memória, eu vou deixar certinho aqui para vocês na descrição, e cerca de 30 graus lá atrás, né? Como eu falei, ele é um pouquinho mais alto do que as versões normais do Argo, então isso também facilita até mesmo você pegar umas estradas mais esburacadas. Lógico que você não vai poder abusar, né? É um trajeto mais ou menos de terra ali, misturado com cidade. Esse carro não é um SUV legítimo, a gente sabe disso, apesar de que no visual ele remete um pouco, ele lembra um pouco um SUV. Vocês conseguiram ver no vídeo da avaliação completa que ele traz essas molduras aqui nas caixas de rodas, adesivos exclusivos da versão Tracking. Esse aqui no capô é o que eu acho mais legal, lembrando até mesmo do Jeep Renegade Trailhawk, né? Ele tem vários adesivos espalhados por toda a carroceria, contribuindo para esse visual, somente o visual de um SUV. No quesito ergonomia, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: essa versão é a top de linha, porém ela traz o opcional do pacote Tracking Top. Esse pacote acrescenta o ar-condicionado digital, a chave com acionamento por botão, né? Aliás, a maçaneta com acionamento por botão, chave keyless, e os bancos em couro por cerca de R$3.000. Pessoal, se vocês puderem colocar esse opcional, se você tiver interesse em comprar o Argo, faz muita diferença. Por que eu quero tocar nesse assunto dos bancos? Por causa da ergonomia também. Esse carro tem uma posição interessante de guiar, lembra até um SUV, mais uma característica, né? Porque ele é bem altinho, é mais alto do que o Argo normal, bem alto até mais do que eu gostaria, tá? Mas isso é uma opinião muito particular, eu prefiro uma posição mais baixinha. Se você gosta de um carro com uma posição mais alta de dirigir, você vai se sentir feliz aqui no Argo, tá? O banco, ele vem com ajuste de altura e profundidade, porém aqui na coluna de direção a gente só tem o ajuste de altura. Então pode ser que você não encontre uma posição interessante para você guiar esse carro, dependendo da sua estatura, né? Eu com 1,72 fico muito bem posicionado aqui neste modelo. E outra coisa que eu gostei também no quesito ergonomia é que todos os comandos aqui, ó, é tudo de fácil acesso. A gente consegue acionar aqui as funções de alerta, controle de estabilidade, também controle da multimídia, o câmbio.
tudo muito bem ajustado e acertado. No quesito isolamento acústico, eu acho que ele faz um pouquinho de barulho, quer dizer, ele invade um pouquinho, né? Esse barulho, principalmente do CVT, invade um pouquinho aqui a cabine, mas eu não deixaria de comprar esse carro por causa disso, tá? Isso também é uma característica de alguns modelos com câmbio CVT, mas você andando de boa, tranquilo, mantendo o giro aqui sempre em 2.000, 2.500 RPM dentro da cidade, não vai te incomodar nem um pouco. Só mesmo quando você pisa aí bem mais fundo, mais nervoso no acelerador, é que esse barulho invade a cabine e possa te incomodar. A cabine, de uma forma geral, eu também acho interessante, é um design que me agrada, apesar desse carro já ser um pouquinho antigo, né? Já é um projeto que já está há bastante tempo no nosso mercado. Eu acho que são linhas ainda atuais e, como eu disse, tudo ergonomicamente bem fácil, bem de fácil acesso, tá? Esse painel aqui muitíssimo completo, apesar de não ser digital, né? Infelizmente, coisa que a gente tem lá no Pulse, lógico, até porque é um projeto mais atual. Mas mesmo assim, pessoal, apesar de ser um painel analógico, normal, traz muitas funções. E mesmo ele sendo nesse estilo, eu gosto bastante. Por causa do grafismo, que eu acho muito bonito, traz uma pegada até esportiva, e também por causa de todas essas funções. Tem aqui o velocímetro em formato digital, tem dados de trip A, trip B, mostrando consumo, pressão dos pneus, informações da multimídia, o que você estiver ouvindo no momento. Tem também configurações que você pode alterar o que aparece nos cantos, né, como a hora, a temperatura externa, enfim, bastante funções. Assim como também esta multimídia, não é a melhor nem a mais atual da marca, uma tela de 7 polegadas, mas é um sistema muito, mas muito bom, pessoal. Um ponto que eu destaco aqui, não posso nem dizer que é negativo, é a questão do Apple CarPlay e Android Auto, que essa conexão é feita através de cabo. Não sei se você se importa muito com isso, mas pelo menos é um sistema que traz aí essas funções. Tirando isso, também, assim como no painel, traz muita coisa, pessoal. Vem com esses botões físicos que eu gosto, principalmente esse aqui, ó, de volume, que facilita demais na hora que você estiver andando com o carro. Lembrando que você pode passar as faixas e aumentar o volume também através de botões aqui atrás no volante. A qualidade do som me surpreendeu também, não é um som incrível, mas tem graves bem presentes e é um som bem alto, pessoal, mais alto até mesmo do que do Pulse, tá? Foi a impressão que eu tive aqui no Argo. Lá no vídeo da avaliação eu botei uma musiquinha para vocês conferirem. Eu não posso tocar muita música, senão o YouTube bloqueia o vídeo, certo? O ar-condicionado nessa unidade aqui que eu tô, ele é digital. Também é uma coisa que, se você puder colocar, ele tá dentro desse pacote Tracking Top, né, de opcional, eu acho que vale a pena, tá? Porque ele gela bastante, bastante mesmo, muito melhor do que o ar-condicionado convencional. E como eu falei, o Argo já é um projeto antigo no nosso mercado e a gente percebe isso também quando analisamos os itens de série e de segurança. Apesar de que essa versão top de linha já traz bastante itens legais, que eu já comentei praticamente tudo com vocês, mas no quesito segurança pode ser que você não fique muito feliz, principalmente por causa da questão dos airbags. São apenas 2 em todas as versões do Argo, e até mesmo quando a gente compara lá com o Pulse, que é um projeto mais atual, ele traz 4 airbags somente também. Então isso pode ser que não te agrade. E fica faltando também alguns outros itens, como assistência de faixa, esse carro não traz, piloto automático é do tipo convencional, não é um ACC, também não tem alerta de colisão, sensor de ponto cego, mas ele vem com controle de estabilidade e tração e assistente de partida em rampa. E como eu disse, o Argo vem equipado com piloto automático do tipo convencional. E o funcionamento é muito simples, pessoal. Basta você apertar este comando aqui no volante e pronto. Cruise Control ativado. A partir desse momento, você define uma velocidade média para ele manter sempre esse parâmetro. Vou botar aqui, ó, 65 km por hora e beleza. Posso tirar o pé do acelerador e ele vai manter sempre essa velocidade. Ele passou um pouquinho agora porque a gente está numa descida, né? Mas assim que a gente subir ali, ó, vocês vão ver que ele vai voltar para esse
parâmetro aí de 65 km por hora. Eu tô com o pé fora do acelerador e beleza, pessoal, olha só, mantendo aí a velocidade constante, 65 km por hora. Isso é muito interessante porque num trecho de estrada, por exemplo, você fica aí com mais conforto e mais comodidade. A partir do momento que você pisa no freio, ele desativa essa função, olha lá, Cruise Control desativado, cancelado, né, aliás. E esse carro vem também com o limitador de velocidade. Eu delimitei aqui 100 km por hora. O que é isso? Quando você atingir essa velocidade, ele vai emitir um som aqui. No quesito espaço interno, esse carro é um hatch e é praticamente padrão da categoria. Quando a gente compara com o Polo, com a HB20, com o Peugeot 208 também, né, Citroën C3, esse carro vem com 2,52 metros de entre-eixos e na prática, na minha situação aqui, com 1,72, parece até que tem mais espaço lá na parte traseira. Eu fico sentado aqui de uma forma bem tranquila, bem confortável. Como eu disse, aqui atrás o espaço é legal também, você consegue alocar aqui 2 pessoas adultas e uma criança na parte do meio, né? Porta-malas 300 litros, também padrão da categoria, o mesmo de Polo, de HB20, tem um pouquinho menos do que o Citroën C3. Falando em Citroën C3, meus amigos, voltando aí no quesito suspensão, o C3 foi praticamente o melhor hatch, o melhor carro que eu fiz test drive e no quesito suspensão eu gostei demais, tá? Esse carro aqui, o Argo, com todas essas características, principalmente por causa desse pneu de uso misto, eu coloco ele como segundo melhor nesse aspecto de suspensão, tá? Realmente fez uma diferença muito interessante, proporcionando demais conforto ao rodar. No geral, esse carro é bastante confortável para você usar ele no dia a dia, para você ir para o trabalho, para distâncias curtas, né? Você tá em casa, quer ir para o supermercado. É um carro muito interessante, galera. Apesar dele já ser antigo, quando a gente compara aí com alguns modelos mais recentes, como Polo, HB20, né? Ele fica devendo em alguns aspectos, principalmente alguns itens de segurança, né? Mas se você quer um hatch com essa pegada aventureira, um hatch um pouquinho mais altinho, o Argo praticamente é uma das únicas opções. A gente tem também aí o Sandero Stepway, só que aqui o Argo traz um pacote muito melhor de itens de série, tá? E na minha humilde opinião, eu acho esse carro aqui mais bonito também. E o desempenho eu acho melhor. E depois de tudo que eu disse, você pode pensar assim, mas Igor, por que eu vou comprar o Argo se dentro da própria Fiat temos o Pulse, que é um carro mais novo? Sim, meu amigo, posso até concordar com você, porém aqui no Argo a gente tem o título de de um dos carros automáticos mais baratos na categoria. Então realmente, se você quiser levar um Pulse, beleza, um projeto mais atual, porém você vai pagar mais do que este carro aqui, que custa em torno de 94 mil, né, a partir de 94 mil. Então você tem que levar em consideração, se você quer um automático, praticamente com as mesmas características do Pulse, lógico que a gente tem aqui algumas diferenças, né? A multimídia é um pouquinho menor, o Pulse traz o estilo aí de SUV também, né? Conforme a Fiat diz, só que aqui é um valor mais em conta, galera. Claro que 94 mil não é um preço barato, mas lá no Pulse também ele custa um pouquinho mais caro aqui do que o Argo, né? Então, se você quiser economizar para ter praticamente o mesmo conforto, o mesmo tipo de rodagem, né? O mesmo espaço interno, o porta-malas também é praticamente o mesmo, apesar da Fiat falar que lá no Pulse temos 370 litros, mas na prática fica aí em torno de 300, 310 litros também, a mesma coisa aqui do Argo. Então, nesse quesito, nesse ponto, esse carro até que oferece um custo-benefício interessante, que pode fazer você levar ele em consideração. Pra gente fechar o vídeo, quero comentar mais uma coisinha com vocês, que tem algumas pessoas que comentam, né, em alguns vídeos que eu faço sobre os carros da Fiat. Acabamento, meus amigos, tem alguns pontos aqui que eu achei bem legais, principalmente na forração da porta, nessa lateral aqui, ó, material em couro, coisa que lá no Polo, na versão
uma das versões mais caras, né? Na Highline a gente não tem essa forração em couro, então aqui é um ponto bacana do Argo. Tem couro aqui na lateral e também onde encostamos o braço, então você fica aqui, ó, de boa, bastante macio até esse couro, bacana. Mas temos outros aspectos aqui que eu percebi. Alguns encaixes no painel não são muito certinhos, né? Fica algumas rebarbas. Claro que se fosse tudo material macio ao toque, soft touch, né, que a galera fala, seria muito mais interessante, ia deixar o carro mais requintado, enfim. Mas nessa categoria praticamente todos os hatches vêm nesse estilo, não é mesmo? Então você tem que levar também aí isso em consideração. Se você quer gastar um pouquinho mais, aí você acaba partindo para outra categoria. Mas no geral, meus amigos, esse carro é bem honesto, gostei bastante, tá? Principalmente na rodagem aqui dentro da cidade, muito confortável. Já falei isso para vocês várias vezes, né? Esse câmbio CVT com motor 1.3 casou muito bem, desempenho legal, tá? Mais do que eu tava esperando. Assim que você pisa, ele responde bem, apesar de ser um motor aspirado, até mesmo aqui numa subida de serra. Na estrada que ele deixa a desejar um pouquinho, na hora que você for ultrapassar, você tem que tomar um certo cuidado, mas aí você liga aqui esse modo esporte, já dá uma certa ajuda. Quero saber a opinião de vocês, e aí, meus amigos, será que vale a pena levar para casa o novo Fiat Argo Tracking 2023 com o câmbio CVT, ou você compraria outro modelo na categoria? Para encerrar o vídeo, vamos dar mais umas aceleradas aqui nesta subida de serra. Vou até ligar o modo esporte. Olha só como faz curva. Se comporta bem também, galera. Modo esporte ligado. Legal, hein? Tá sempre esperto nesse modo esporte. E até que ele freia bem também. E apesar dele ser mais altinho, é bem estável nas curvas, pessoal. Trabalho de suspensão interessante da Fiat, certo? Bom, pegando mais um trânsitozinho, então vamos encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.